Bom, pessoal, são 18 horas, então a hora marcada para começar, vamos iniciar. Boa noite. Eu aqui, como Alisson Leão, como professor do programa de pós-graduação em Letras e Artes, e por acaso atualmente coordenador, gostaria de dizer que eu estou muito contente com a participação, né, de todo mundo que propôs aqui a apresentação de algum trabalho no nosso 10º Seminário de Letras e Artes. Tenho acompanhado, né, as sessões, as mesas, e tenho achado o seminário na sua edição mais rica nesse momento, né? E aqui nós temos, ou teríamos, né, 4 trabalhos, mas não sei, a menos que o Ricardo esteja logado aí nesse nome de Natasha, que foi que entrou agora, não sei se é isso, você está usando algum outra identificação. Caso contrário, a gente não está, né, com os 4. Portanto, né, vamos fazer assim, vamos iniciar, se o Ricardo entrar até o final do segundo trabalho, a gente faz naquele modelo de parar um pouco após o segundo para, né, uma discussão, depois retomar para os outros 2. Se ele não aparecer, aí a gente faz na sequência direto mesmo com os 3 trabalhos, ok? O primeiro trabalho aqui vai ser o da Kelly Machado da Rosa e Luísa Freire, da FURG. A FURG, se não me engano, de Rio Grande, né? Mas vocês podem depois dizer isso aí melhor para a gente. Temos até uma professora aqui do Amazonas fazendo doutorado aí na FURG, acho que no programa de letras, que é a Luciane Salorti. Bom, bem-vindas. A palavra está com vocês. Vocês podem utilizar esses 20 minutos para fazer a exposição. Eu vou compartilhar os slides aqui, mas aí se tu quiser ir te apresentando, Kelly, pode ir começando. Bom, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Kelly, né, daqui da FURG, e nós vamos hoje apresentar os nossos resultados, né, de algumas pesquisas no nosso projeto. Agora eu passo a Luísa, se apresenta, né, que eu não vou apresentá-la. Tá aparecendo direitinho? Sim. Tá. Boa noite, então, a todos. Eu me chamo Luísa, eu sou estudante de graduação de Letras Português e Francês na FURG e orientanda da Kelly. E o nosso trabalho, então, ele se intitula A Igreja do Diabo em Análise Dialógica, Valores e Intenção na Contemporaneidade. Bom, então, para contextualizar um pouco, ele foi um trabalho, né, que foi desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa Relações entre Ética, Discurso e Mídias, pesquisa sob perspectiva dialógica, no qual, então, a gente trabalha com a teoria, né, com a análise dialógica do discurso. O nosso objetivo maior é realizar a análise da Igreja do Diabo, o conto de 1883, de Machado de Assis, com a fundamentação teórica de Bertin e o Círculo. O nosso objetivo principal, então, é analisar como se constrói a polêmica entre vozes sociais conflitantes acerca de valores dicotômicos, como bem e mal, certo e errado, moral e imoral. E esse objetivo ele se desdobra, então, no exame de como a figura do diabo reflete e refrata sentidos na construção da crítica narrativa, acompanhando a polêmica que trespassa todo o conto, e refletir sobre a proposta da nova igreja do diabo na narrativa, como um lugar de tensão entre vozes religiosas e políticas que reverberam sentidos na contemporaneidade. Por questões de tempo, né, e pelo nosso objetivo maior, eu vou enfocar principalmente o conceito de polêmica aqui, mas no decorrer da nossa comunicação outros conceitos vão surgindo. Bom, a polêmica, então, ela advém de relações sociais estratificadas, né, e ela se arquiteta no discurso por meio de vozes colocadas em embate pelo locutor do texto. Esse embate ele pode ser mais ou menos explícito, né, em um discurso que é essencialmente bivocal. Então, esse mais ou menos explícito é o que vai direcionar, né, se essa polêmica, esse embate é velado ou aberto, ou algo, né, que oscila entre um e outro.
Na polêmica velada, as vozes se chocam de maneira conflituosa, mas, diferentemente da polêmica aberta, o choque ocorre de forma indireta, escamoteada no próprio discurso objetal do autor. As polêmicas estão no plano axiológico do conhecimento compartilhado entre os sujeitos do discurso e só são perceptíveis na dimensão dialógica da interação. Então, na nossa análise, fica evidente nessa polêmica velada ou aberta, pensando na velada exatamente nessa discordância, nesse embate escamoteado no discurso, e a polêmica aberta, aquela que deixa bastante evidente, né, o conflito e a tensão em sentidos contrários. E é isso que vai se evidenciar no decorrer dos nossos comentários. A Igreja do Diabo, então, é um conto do Machado, de 1883. Só em linhas gerais, caso alguém não conheça, né, ela se trata essencialmente de um momento em que o diabo vai até Deus e diz que vai abrir sua própria igreja, porque ele cansou de não ter seguidores leais, constantes, de não ser, né, cultuado todos os anos em festas, de não ter sua própria doutrina que os humanos possam seguir, e aí ele abre a própria igreja, né, institui a própria igreja. Então, né, para a nossa análise, a gente estabeleceu um recorte de 2 momentos da narrativa para contemplar os nossos objetivos. O primeiro sendo a proposta dessa nova igreja do diabo e a introdução dela na sociedade humana. Então, esse movimento inicial, né, de persuadir os seres humanos de que a doutrina dele é melhor, de que ele seria um deus, né, em certo sentido. E o segundo momento, então, é a execução dessa nova doutrina e suas consequências, que é o momento em que ele vai ver realmente como os humanos estão cultuando ele, e ele se decepciona um pouco, porque depois de uns anos, se eu não me engano, alguns anos, ele percebe que os humanos estão voltando à doutrina antiga, né? Então a gente consegue decepcionar o próprio diabo, que quando volta a Deus para expressar esse choque, Deus fala que é a contradição humana, né? A eterna contradição humana. Então é mais ou menos esse movimento que a nossa análise segue. Num primeiro momento, então, a análise, né, contempla os reflexos e refrações a partir do signo ideológico diabo. Eu separei 2 citações só para a gente ver esse movimento que acontece. Então, na primeira, pensando em reflexo, a gente vai pensar na superfície do signo, nos sentidos, né, mais imediatos e geralmente compartilhados por uma coletividade. Então, o diabo, né, para tentar persuadir os seres humanos, né, ele vai tentar desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele, não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças. Então, mesmo para ele poder revisitar toda a narrativa que contempla ele, a gente percebe que ele precisa, sim, abordar aqueles sentidos já cristalizados, né, que o diabo representa, essa valoração negativa. Apesar dele negar, fica bem evidente que ele vai retomar a narrativa já, né, mitológica e historicamente cristalizada, de ser um anjo maligno, né, contos soníferos, terror das crianças. Então, essa figura diabólica que é coberta por sentidos de crueldade, manipulação, cobiça, então, valorada negativamente. Então, nesses trechos destacados, né, eu aponto para os reflexos, para as coisas que já estão concretizadas, já são estabelecidas na superfície do signo. Nessa segunda citação, aí eu passo já para a refração, que são esses sentidos que se instauram nas circunstâncias específicas da interação do discurso, nesse caso, do discurso literário do conto. Então, que tem outros sentidos, né, que vão se instituir nesse contexto específico. Então, ele fala, né, sou o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos sujeitos. Vede-me gentil e aeroso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Então, aqui a gente vê uma polêmica, né, que vai se instaurando, primeiro de maneira bem sutil, até se tornar cada vez mais aberta, né, essa discordância escrachada de reacentuar o signo diabo. Ele vai mesmo, né, dizer, sou o vosso verdadeiro pai, indicando que existe, então, alguém que se colocava como pai, que não é o verdadeiro pai.
Ele é o próprio gênio da natureza, que nos remete um pouco, né, à concepção criacionista do mundo, então ele que teria, né, criado a humanidade. Então acontece essa inversão de valores, né, que aí vai instituir essas dicotomias, né, de que Deus, na verdade, é que seria diabólico, Deus que seria, né, o anjo caído, maligno, e o diabo é que seria um anjo injustiçado, né, que sofre. Então aqui a gente já vê esses sentidos sendo reavaliados, recoloridos e mudando, né, cobrindo o reflexo do signo com outros sentidos. Então eu aponto aqui só esse movimento realmente que acontece no discurso do diabo, né, nesses dois recortes que a gente faz da narrativa. Ele começa com uma polêmica velada, né, caracterizada por essa persuasão, por essa eloquência, né, para convencer os seres humanos a aderirem à nova igreja, e até que chega um momento bem de polêmica bem mais aberta, né, atingida por essas revalorações muito evidentes, né, de realmente pegar um signo e dizer não, tentar apagar o reflexo e cobrir de outros sentidos. Então, essas dicotomias vão imprimir sobre o conto aspectos característicos às fábulas e às parábolas, que é algo muito machadiano, né? A gente tem a sensação de que era para ter algum ensinamento, mas tem uma crítica ali também. Então, essas dicotomias que eu já tinha apontado na nossa introdução, do moral e imoral, que surgem a partir da figura de Deus e o diabo, né? Uma das maiores dicotomias que a gente tem no mundo ocidental, e imprimem um tom pedagógico ao conto. Mas o Machado, como sempre, ele vai problematizar exatamente esse moralismo, né? Ele escolhe uma forma, né, uma forma para a narrativa literária, dando esse tom pedagógico, mas critica exatamente esses discursos superiores e absolutos, que são muito frequentes nas esferas religiosas e políticas, com o intuito de se imporem sobre outros sujeitos, né, sujeitos ditos comuns. Então, não se trata de um conto de ensinamento, mas uma crítica acentuada ao próprio ser humano, né? Essa eterna contradição humana que revolta até mesmo o diabo. Bem, dando continuidade, então, à segunda parte das análises, a nossa intenção também nesse trabalho e no artigo, então, que foi construído, né, nós analisamos também essa reverberação dos sentidos do conto na contemporaneidade, né? Porque trabalhando as questões com a noção de polêmica, a gente pôde perceber que dava para fazer essa reflexão, trazendo a noção também de pequeno e grande tempo, né, do Bakhtin. Então, nessa segunda parte das análises, nós colocamos em cena, né, a polêmica no contexto dessa noção de grande tempo. Então, esse discurso ele dialoga com questões contemporâneas, questões que nos atingem ainda, né? E por isso, não sei, talvez seja por isso que Machado seja tão genial e assustadoramente genial, na verdade, porque ainda hoje nós temos essas questões todas que a gente vai observar aqui na segunda parte, tão latentes ainda na nossa sociedade, né, que podem ser consideradas polêmicas e polêmicas bastante abertas, tá? Bem, na verdade, assim, nessa segunda parte, né, que contempla o capítulo 3, nós vamos observar o aprofundamento desse antagonismo, né, que a Luísa traz. Ele, na figura do diabo, nós percebemos esse antagonismo entre Deus e o diabo, né, ali refletido e retratado nesse signo ideológico. E nesse capítulo 3, a gente observa o aprofundamento desse antagonismo, que também se acopla à noção de ser humano, né? Esse ser humano que seria corrompido, e as instituições sociais também que são corrompidas, né? Então, o Machado consegue construir uma polêmica em todas as instâncias. Ele consegue falar dessa contradição humana, essa contradição entre bem e mal, e a contradição das instituições sociais. Então, esse antagonismo construído no conto estaria também nas instituições
e esses valores estariam em tensão a todo momento. E ele traz isso em pontos específicos do conto. A gente separou algumas questões para trazer aqui, não todas que estão no artigo. Ali aquele signo, né, que ele abre o conto, abre o capítulo 3 falando, né, que o diabo vestiu a cogula beneditina, né, que seria uma roupa dos frades, enfim. E ele já, uma das primeiras coisas que ele observa é a vestimenta do diabo e como ele se apresenta, então, no mundo, né, para expor a boa nova dele. E aí, então, ao colocar o diabo vestido com essas roupas e caracterizadamente com roupas que aludem à Igreja Católica, né, então ele começa a trazer uma sutileza na sua crítica de que ele vai tratar de hipocrisia, ele vai tratar dos fingimentos, das dissimulações que muitas vezes perpassam essas religiões. E aí a gente, a princípio, pensa assim, ele está criticando só as religiões, né? Num primeiro momento, na superfície, só que a gente vai observando que essa crítica, ela reflete e refrata outras instituições ainda, né? Somente a partir dessa hipocrisia religiosa, né, que ele coloca. Então, a proposta de igreja arquitetada pelo diabo traz à tona a dissimulação, né, das ações sociais dos indivíduos que são seduzidos pelas religiões através de discursos internamente contraditórios, porque ele trabalha bem com essa noção de contradição, que oscila entre o pecado e a salvação, né? E ainda hoje as nossas religiões, de modo geral, elas também trazem isso, né? A gente pode observar muitas religiões que trazem, né, a noção de promessa, a promessa da salvação, né, a promessa de um céu, ou religiões neopentecostais que trabalham com a promessa de bens materiais, né, numa teologia da prosperidade também. Então, hoje a gente pode observar essa contradição também nos discursos religiosos, né, isso analisando essas reverberações na contemporaneidade. Pode passar, Luiz. Outros signos vão aparecendo. Por exemplo, ele traz como uma das características dessa boa nova, que seria a avareza. Ele retoma alguns sentimentos, algumas ações que são tidas como pecados. Então, ele faz todo esse movimento no conto de que as coisas não são, as coisas erradas passam a ser certas. Então, ele começa a inverter os valores, tá? Então, ele diz assim, a avareza seria a mãe da economia, né? E daí ele traz ali toda uma reflexão, e aí começam umas críticas bastante sutis, que ele diz, né, trata do apego excessivo a bens materiais, mas isso numa dimensão mais individual, né? Só que numa dimensão mais social, nós temos a legitimação, né, de vamos dizer assim, de um discurso que, olha, vamos poupar aqui, né? Vamos poupar porque pode faltar lá na frente. Então, hoje, ainda nos nossos discursos políticos, nós temos isso, olha, vamos sacrificar, por exemplo, com reformas trabalhistas, reformas da Previdência, vamos sacrificar uma parcela da população para que a economia tenha subsistência, enfim, né? Então, nós temos ainda hoje essa noção, né, de que a avareza, num âmbito individual, ela seria positiva, mas também no âmbito social, porque ela seria a mãe da economia, né? E a mesma noção ele traz da fraude, né? Que seria ali o braço esquerdo do homem, né? Que ele chama. E sendo o braço direito a força. Então, aqui também seria uma espécie de legitimação do crime, da relativização do crime, né? O signo ideológico fraude ali, ele usa essa palavra, fraude, né? Nesse caso, reflete e refrata sentidos de falsidade, corrupção, que são legitimadas.
os seres humanos seriam naturalmente condicionados à corrupção, e o diabo só propõe o reconhecimento disso como algo legitimado, né? E aí aqui, gente, nós conversamos bastante e hoje a gente pode ver esses discursos, por exemplo, da rachadinha do nosso atual governo, outro que eu anotei aqui também, que eles dizem que não é crime, né, mas que, porque não está na lei, não está previsto na lei, então, não tem previsão na lei, então logo não é crime. Então, é umas relativizações que acontecem e que já no conto, né, do Machado, ele, né, através dessa figura do diabo, ele traz esses valores para pôr em tensão, né. Pode passar, Luiz. Eu anotei aqui outra coisa que o governo faz, além da rachadinha, mas agora eu não sei, me perdi aqui. Tinha uma outra coisa. O diabo, então, propõe que se pode vender a casa, o boi, o sapato, né? E por que não vender a opinião, o voto, a fé? Aqui ele explicita bastante nessa questão da corrupção, né? Aqui é outro valor, intenção, a corrupção em si, né? E essa corrupção, vejam que sempre o Machado vai fazer essa tensão entre o individual e o coletivo, né? A pessoa vende a casa, vende o boi, aí vende o voto, vende a fé, então as coisas vão se misturando entre o individual e as instituições sociais, né? Porque para quem que se vende o voto, né, gente? Para quem que se vende a fé, né? Essa é a grande questão. Então, aqui a gente pode observar a polêmica, né? Algumas instituições se valem dessa relação de troca de vantagens, né? A religião é uma delas, né? Faz isso de muitas formas, promessa do céu, como eu já tinha falado, né? As igrejas fazem muito essa jogada, né? De uma troca, olha, vocês fazem um sacrifício, e hoje a forma de fazer sacrifício é dando dinheiro, né? Ou fazendo pix, né? Nas igrejas agora se faz pix também. Não só nas igrejas, mas em outras religiões também. E numa forma de barganhar, né? Barganhar com Deus. E Machado coloca em polêmica, né, no discurso do conto, a ideia de amor ao próximo, e essa parte aqui, gente, é genial que ele faz, né? Como um obstáculo grave a essa nova instituição, né? Ele diz que o amor ao próximo é um obstáculo muito grave, muito, muito grande. Ironicamente, né, o amor ao próximo é colocado como algo inventado por parasitas e negociantes insoláveis, né? Então, aqui, gente, até eu coloquei ali, né, a benevolência social como obstáculo, né? E a gente pôde observar que na contemporaneidade, né, vendo essas reverberações, na própria pandemia, olha quantos discursos, né, circularam sobre o auxílio emergencial, nossa, isso vai quebrar a economia, dando um monte de auxílio, enfim, né, o governo não tem que arcar com essas pessoas, enfim. Então, e fora programas sociais que sempre foram rechaçados, porque, em tese, o governo não tem que arcar com essas pessoas, né? Então, seria um antagonismo ali da indiferença e o amor ao próximo, né? Bom, já me encaminhando para o final, porque eu acho que já devo ter passado do tempo. A gente fez alguns apontamentos, né? A importância dos valores que surgem nesse discurso, um discurso da literatura que nós tomamos, né? Sempre é bom pontuar que nós tomamos o discurso da literatura para diálogo com problemas sociais contemporâneos, né? E por isso a literatura é um espaço muito fértil para para observarmos, né, essas polêmicas e fazer vínculos de sentidos, né, com a nossa sociedade. A obra artística, então, é arquitetada nesse conjunto de valorações sociais, muitas vezes em embate, mais ou menos explícito, né? E ao longo do conto a gente vai observar isso, mais ou menos explícito. E aí, claro, tem toda uma localização temporal do conto, né? Que
eram problemas da época também, né? E assustadoramente ainda reverbera para nós, né? Notamos, né, que a condensação de valores sociais em embate por meio de valores antagônicos, refratados pela figura do diabo enquanto signo ideológico e pela boa nova, né? Essa boa nova como lugar de tensão, né? Esse novo jeito de encarar a fé, e aí a gente aqui, fé se desdobra em outros sentidos, não só religioso, mas ele faz uma crítica a outras instituições. E temas urgentes também que foram trabalhados, né, como que envolveram, né, indivíduo, linguagem e sociedade. E aí algumas críticas, né, da ligação muitas vezes maléfica entre esferas política e religiosa, que fica bem claro, né, na superfície ali do conto. A princípio a gente acha, né, que ele só vai fazer uma crítica à religião, mas ele traz a questão política também. E a contradição e a indiferença humana que toca, né, as políticas sociais na contemporaneidade, né? E tocava já a época de Machado, ainda toca a nossa contemporaneidade, né? E por isso que é interessante analisar, né, esses sentidos no grande tempo, né, como coloca Bakhtin. E é isso, gente. Muito obrigada pela escuta. Muito obrigada. Bom, nós que agradecemos, Kelly e Luísa, trabalho muito bom de vocês. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Pelas análises e reflexões sobre a obra do Machado de Assis. Nosso segundo trabalho de hoje, então, é a história do gênero humano e viver o desejo da morte como solução para o fim da infelicidade. Só pelo título já tem uma costura aí com o trabalho anterior. Ana Carolina Menotti, da Unesp de Assis. Ana, com você. Obrigada, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, mais um evento. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar é uma partezinha do meu mestrado. Atualmente estou fazendo doutorado. Eu sigo praticamente na mesma linha, porém com contos diferentes do Machado de Assis, e ao invés de usar o Giacomo Leopardi como apontamento, eu uso agora o Luigi Pirandello, continuo na área de italiano também. Esse História del Gênero Humano está aqui nesse livro, não sei se alguém conhece, tá? Desfocou, não sei se dá para ver. Não está desfocando mesmo. É Operette Morali, né? Traduzido Opúsculos Morais. Nesse livro, o Leopardi trata essas histórias humanas com uma certa leveza, como um tom de fábula. Então, isso é uma coisa muito interessante no Giacomo Leopardi. Ele trata de assuntos tão pesados de uma forma tão leve, que parece ser uma fábula. Então, a gente tem que meio que contrapor mesmo, né? Fazer aquela leitura profunda para conseguir entender o que ele está realmente querendo dizer. Eu vou começar a apresentação, porque senão depois eu acabo extrapolando o tempo. Eu vou apresentar os slides aqui agora. Bom, História del Gênero Humano e Viver, que é um conto do Machado de Assis, o desejo da morte como solução para o fim da infelicidade. Então, como o professor já disse, eu sou aqui da Unesp de Assis, no interior de São Paulo. Bom, esse texto, né, é o primeiro texto das Operette Morali, História del Gênero Humano, do português História do Gênero Humano. É narrada como uma fábula e o narrador conta a história do aparecimento do gênero humano. De acordo com a opereta, no início todos os homens foram criados juntos, consequentemente, envelheciam ao mesmo tempo e viviam sem nenhum obstáculo. Quando os homens começaram a desenvolver a consciência, nasceu entre eles um tédio de existir e a morte era preferida à vida. Então, Leopardi mostra que o homem é, na verdade, o criador do tédio, que ele só nasceu porque os seres humanos se cansaram de viver tranquilos como viviam. Que quando nasceu o tédio, nasceu também a infelicidade, ou seja, os seres humanos eram tão felizes que também não estava bom para eles,
e foi nesse momento que eles começaram a envelhecer e desejar a morte. Foi aí, então, que nasce a infelicidade, segundo a história do Leopardi, claro. Então, em determinado momento da narrativa de Leopardi, os homens começaram a ter consciência de que, conforme o tempo passava, todos iam envelhecendo e, quanto mais velhos, mais próximos da morte. Notaram, então, que nasciam para morrer, e esse era o fim de todos os homens. Nesse momento nasceu também o tédio, como se nascer fosse um castigo. E então surgiu um único desejo entre eles, viver na infância para sempre. Aqui eu abro aspas para Leopardi. E ao desejar as doçuras dos seus primeiros anos, pediam fervorosamente para voltar à infância e nela continuar por toda a vida. Fecha aspas. Como isso não era possível, Júpiter criou o mar para que mudasse a aparência do mundo e dificultasse a passagem do homem por todos os lugares. Criou outras coisas materiais e também o sonho, para iludir os homens, fazendo-os assim acreditar na felicidade. Então, para que a espécie humana não acabasse, né, os homens não viessem todos a morrer, esse desejo de morrer, Júpiter então começou a criar algumas dificuldades para que eles passassem pela vida, e quando eles vencessem essas dificuldades, eles então se sentissem felizes novamente. O sonho é entendido por Leopardi como algo que engana e ilude os homens. Se o sonho tem por função, como se percebe no texto, enganar os homens, a imaginação está ligada a ele. Então, Platão afirma que o tempo durante o qual dormimos é igual ao tempo em que estamos acordados, e que ambos, nossa alma, afirma que só as opiniões que tem naquele momento são verdadeiras. Desse modo, por igual espaço de tempo, dizemos que são verdadeiras, ora estas, ora aquelas, e defendemos uma às outras com a mesma energia. Na narrativa, esse sentimento semelhante à felicidade durou algum tempo, mas conforme passava, tudo aquilo deixava de ser novidade, o homem então caía novamente em tédio profundo, de modo que quando alguém morria, todos se reuniam para festejar, como mostra a narrativa. Abro aspas para Leopardi. Mas, à medida que o tempo progredia, voltando a faltar efetivamente a novidade, ressurgindo e reconfirmando, quando nascia o tédio e a desestima pela vida, reduziram-se os homens a tal abatimento que então nasceu, como se crê, o costume referido na história e praticado, e conservado por alguns povos, pelo qual, quando nascia alguém, reuniam-se ao seu redor a chorá-lo, os parentes e amigos. Ao morrer, celebrava-se aquele dia com festas e meditações para congratular-se com o falecido. Então, voltou tudo na estaca zero. Quando eles nasciam, se chorava porque mais uma alma estava a sofrer no mundo. E quando morriam, a infelicidade havia acabado, então só aí era a hora de comemorar. Depois que um desejo de morrer tomou conta dos homens, novamente a terra foi punida pelos deuses com o dilúvio, e só restou na terra Deucalião e Pirra, segundo a opereta em discussão. A partir da restauração da espécie humana na narrativa de Leopardi, Júpiter observa que não bastava aos homens viver como os animais, livres de dor e males do corpo. Abro aspas novamente para Leopardi. Então, em primeiro lugar, difundiu entre eles uma variada quantidade de doenças e uma infinita espécie de outras desventuras, em parte com a variação das condições e as sortes da vida mortal, quis remediar a saciedade e aumentar com a oposição dos males. Fecha aspas. Esse mesmo desejo de morte aparece no conto Viver, de Machado de Assis. O conto foi publicado inicialmente na Gazeta de Notícias em 28 de fevereiro de 1886 e depois, em 1896, no livro Várias Histórias, ao lado de contos conhecidos do escritor como A Cartomante, Uns Braços e O Enfermeiro. Então, Viver mostra em forma de diálogo a conversa entre Ahasverus e Prometeu, personagens da tradição cristã e da mitologia grega, respectivamente.
Dentro da narrativa, cada personagem explica o porquê de estarem nas condições em que estão. A narrativa se passa no sonho de Ahasverus, que, depois de meditar por algum tempo sobre uma rocha, adormece e sonha. Já no sonho, depois de trocarem algumas palavras, Ahasverus explica. Abro aspas para Machado. Meu nome é Ahasverus. Vivia em Jerusalém ao tempo em que iam crucificar Jesus Cristo. Quando ele passou pela minha porta, afrouxou ao peso do madeiro que levava aos ombros e eu o empurrei, bradando-lhe que não parasse, que não descansasse, que fosse andando até a colina, onde tinha de ser crucificado. Então, uma voz anunciou-me do céu que eu andaria sempre, continuamente até o fim dos tempos. Tal é a minha culpa. Não teve piedade para com aquele que ia morrer. Não sei mesmo como isto foi. Os fariseus diziam que o filho de Maria vinha destruir a lei e que era preciso matá-lo. Eu, pobre ignorante, quis realçar o meu zelo e daí a ação daquele dia, que de vezes vi isto mesmo. Depois, atravessando os templos e as cidades, onde quer que o zelo penetrou numa alma subalterna, fez-se cruel ou ridículo. Foi a minha culpa irremessível. Então, tanto no conto de Machado quanto na opereta de Leopardi, a gente vê bastante dessa questão da mitologia. Toda aquela história fabulada, com coisas que traz lá da história, né? Como é o caso da história do Ahasverus. E também do Prometeu. Então, Prometeu, na mitologia grega, é um titã, filho de Japeto e Ásia, irmão de Atlas, Epimeteu e Menoécio. Por provocar a cólera de Zeus por 2 vezes ao tentar ajudar os homens, sofreu a vingança do deus. Zeus então enviou aos homens a primeira mulher, chamada de Pandora, como um presente. Pandora levava consigo uma jarra tampada, na qual os deuses haviam depositado todos os males e desgraças imagináveis. Na terra, Pandora não conteve sua curiosidade. Abriu a jarra e todos os males e desgraças se espalharam pelo mundo. E foi assim que a justiça de Zeus puniu os homens. Quanto a Prometeu, foi acorrentado a um rochedo e uma águia vinha todos os dias roer-lhe o fígado, que milagrosamente durante a noite renascia, tornando seu suplício eterno. Então aqui o fígado, eu acredito que já seja usado por essa questão da regeneração mesmo. Então ele nunca morreria, porque toda vez que a águia ia lá durante a noite arrancar um pedaço do seu fígado, no outro dia ele estava regenerado novamente. É aquela questão da eternidade. Então, no início das histórias de Ahasverus e Prometeu, nos deparamos com 2 palavras em comum que são muito importantes na narrativa: condenados e eternamente. Então, os 2 personagens do conto são condenados a viver eternamente. Os 2 personagens são condenados por terem cometido um crime e ambos não podem morrer. Mas Ahasverus já é o último homem e pode chegar a esse momento tão esperado, o da sua morte. Então aqui a morte é a solução para todos os seus problemas, uma vez que ele já peregrina na Terra há milhares de anos. Abro aspas para Machado. Chego à cláusula dos tempos. Este é o limiar da eternidade. A terra está deserta. Nenhum outro homem respira o ar da vida. Sou o último. Posso morrer. Morrer, deliciosa ideia. Séculos de séculos vivi cansado, mortificado, andando sempre. Mas ei-los que acabam e vou morrer com eles. Velha natureza, adeus. Céu azul, imenso céu, for aberto para que desçam os espíritos da vida nova. Terra inimiga, que me não comeste, os ossos, adeus. O errante não errará mais. Deus me perdoará, se quiser. Mas a morte consola-me. Aquela montanha é áspera como a minha dor. Aquelas águias que ali passam devem ser famintas como o meu desespero. Morrereis também, águias divinas. Fecha aspas. Então, no conto, as águias representam a lucidez,
estão fora do sonho de Ahasverus, ao contrário de Prometeu. Prometeu também está lá no sonho com ele, as águias não. As promessas fazem com que ele sonhe, mesmo quando já está morrendo. O contraste entre o odiar e amar marcam bem as contradições dos sentimentos humanos. O homem, representado por Ahasverus, é esse ser que ao mesmo tempo deseja morrer e sonha com a vida. Prometeu representa todas as ilusões da vida, e as águias a lucidez do mundo e a consciência que está sempre a nos mostrar as coisas como realmente são. A presença da águia também é bastante interessante na narrativa. A ave, na mitologia grega, representa Zeus, o mais poderoso dos deuses. E foi Zeus quem castigou os homens e também castigou Prometeu, e agora poderia ser observador do destino de Ahasverus, como se também estivesse querendo castigá-lo mais uma vez. O título do conto tem muito da ironia machadiana e também remete às ilusões de Ahasverus em seu sonho, no qual, estando morrendo, ainda sonha em viver. O ponto de exclamação no título aparece para dar mais ênfase ao sentimento de viver, que no conto é bastante ambíguo. Caberia talvez um ponto de interrogação e a partir daí a pergunta: viver? Viver sim ou não? Tanto na opereta de Giacomo Leopardi como no conto de Machado de Assis, esse viver interrogativo cabe em determinado momento das narrativas, uma vez que fica nas entrelinhas quase que a pergunta: viver, sim ou não? Na opereta, o que pode salvar a vida é o amor. No conto machadiano, é o desejo da glória, o desejo de ser o rei da nação prometida por Prometeu. Aqui aparece haver algo da ironia particular mais à moda machadiana, tanto no que diz respeito ao trocadilho, com o nome mítico rebaixado, quanto sobre as considerações leopardianas. O homem, esse ser cheio de impasses, está entre decidir e aceitar a sua condição no mundo, e é assim que ele vai perdendo a sua vida sem se dar conta disso. O moralista francês Montaigne compara a passagem da nossa vida com a passagem de outras coisas da natureza e da vida de alguns animais. Então, segundo Montaigne, a vida do ser humano é curta e não vale a pena chorar porque ela chegará ao fim. Quando se morre, tão pouco importa que a vida tenha sido longa ou curta, porque naquele momento ela já não existe mais. Então, o filósofo pondera ainda, abro aspas, para Montaigne, há mais. A própria natureza nos estende a mão e nos dá coragem. Se é uma morte curta e violenta, não temos tempo de temê-la. Se é outra, percebo que à medida que me afundo na doença, caio naturalmente em certo desdém pela vida. Creio que tenho bem mais dificuldade em digerir essa aceitação de morrer quando estou com saúde do que quando estou com febre, mas ainda porque já não me apego tanto às comodidades da vida, e desde que começo a perder seu uso e seu prazer, tenho da morte uma visão de muito menos horror. Então, quando a morte vem chegando, quando a pessoa está doente, por exemplo, ela é mais aceitável, segundo Montaigne, do que quando a pessoa está gozando de plena saúde. Então, já para encerrar, essa ideia é bastante pertinente para pensarmos nos personagens das narrativas. A morte, vista como solução para o fim dos males e não como horror, porque as personagens estavam envolvidas em sofrimentos. Na narrativa leopardiana, abatidos pelo tédio. Na narrativa machadiana, pelo cansaço de viver milhares de anos sem poder morrer. A condição do homem parece não ter mudado muito, desde a época de Pascal até a época de nossos escritores e também até a nossa época. O ser humano tem a consciência de que está condenado à morte e vê todos os dias seus semelhantes cumprindo suas penas. E aqui é a referência bibliográfica, que na verdade não está toda exposta aqui nesse trabalho por conta do tempo, mas ela está no artigo do qual gerou essa apresentação.
Então, muito obrigada a todos e eu encerro por aqui. Bom, muito obrigado também, Ana Carolina. Pessoal, na sala nós temos agora aqui 24 pessoas, né? Nesse meio tempo, acredito que o Ricardo chegou, porque eu estou vendo ali um Ricardo, né? Então, nós temos os 2 trabalhos, né, posteriores garantidos aí. Como a recomendação da coordenação do evento é que, ao final da segunda apresentação, a gente, né, interrompa a sequência para promover uma primeira rodada de debates, né? Vou fazer isso agora, tá? Pelo menos aí por uns 10 minutos, porque depois a gente retoma, faz as outras 2 exposições e, né, e depois as questões envolvendo as próprias 4 exposições podem fazer parte de uma outra rodada de debates, tá ok? Bom, foram 2 apresentações muito interessantes, né, muito instigantes. Aqui a primeira da Kelly e da Luísa, e agora da Ana Carolina. Né, obviamente, aí, relações auríveis, né, naquilo que vocês trouxeram. Algumas pessoas poderiam estabelecer umas, outras relações. A primeira coisa que me ocorreu tem a ver com o pessimismo inerente, né, a esses autores, né, trazidos por vocês, Leopard, Machado. E pessimismo dos autores, verificável, né, nas suas obras, é claro, evidentemente. E outra coisa, já no segundo plano, pelas narrativas que vocês trouxeram, é o acionamento do mito, né, como base para a ficção, né? Né, essa infiltração do mito na composição ficcional normalmente intensifica o grau de alegorização da narrativa, né? Porque há uma sobreposição né, de discursos. Acho que foi muito bem trazido isso na apresentação da Luísa e da Kelly, questão, né, do discurso. E aí eu fiquei, enquanto, né, ficava pensando, poxa, mas quais são os véus, né, por trás dessas alegorias aqui trazidas? E uma coisa que eu me lembrei, que é claro, em termos históricos, né, há uma relativa distância, né, entre a obra do Leopard, por exemplo, e a do Machado, mas nem tanto assim, né? Porque se a gente pensar que, na verdade, são autores que viveram, né, talvez aquele começo, e o começo de um período e o final de um período em que se consolida, talvez, aquilo que nós poderíamos chamar de uma modernidade, a modernidade plena, né? Como é que eu poderia caracterizar isso? Quando vários campos da existência humana convergem em projetos que vêm se desenvolvendo naqueles últimos séculos, no plano religioso, no plano político, no plano econômico, né, no plano do trabalho, e chega ali entre o final do século XVIII e o final do século XIX, né, nesse século, isso se consolida assim como uma realidade, pelo menos, né, em termos europeus e em parte do Ocidente, como uma realidade plena, embora cheia de contradições, que é exatamente aí que essas obras entram, né? Então, eu queria que vocês explorassem um pouco isso. Assim, quando os autores infiltram, né, vamos dizer assim, o espírito do mito na narrativa e intensificam, né, esse grau de alegorização, como vocês interpretariam essas alegorias à luz do próprio tempo de uma modernidade plena, no caso de uma modernidade plena mais centralizada, é claro, no caso do Leopard, e uma modernidade plena, porém periférica, no caso do Machado, isso deverá ter suas consequências também. Como que vocês interpretariam essa questão da alegoria daquele tempo, daquele século, das questões daquele tempo? Vocês fiquem à vontade para se distribuírem na fala, ir e voltar também. Vamos fazer uma coisa bem aberta aqui. Bem, nós não chegamos, né, no caso, no nosso texto,
a tratar bem sobre o mito, enfim, né? Nós chegamos a tratar mais no texto em si sobre a fábula, né? O tom fabulesco que tem nesse conto especificamente, né? Esse tom de ensinamento, é um tom pedagógico. E as figuras utilizadas, uma coisa que me chama muita atenção, que o Machado fez nesse conto, são figuras meio batidas, né? Deus e diabo, inferno, céu, né? Ele traz coisas bem batidas. Acho que até para a época, inclusive, na literatura, são signos batidos, né? E eu acho que a composição do conto favorece a expansão desses signos, né? A expansão dos sentidos desses signos, a ponto de criar uma atemporalidade, né? Que nos permite hoje, 2021, fazer associações, né? Associações de sentidos, com essa figura do diabo, que é ali, né, como o Adail colocou ali no chat, né, essa inversão, na verdade, a inversão ali é proposta pela figura do diabo e materializada, figurativizada na própria figura do diabo, né? Então, pela teoria bakhtiniana, ainda por cima, a análise, ela potencializa mais a observância desses sentidos, né? Dessas inversões de valores, enfim. Então, eu não saberia responder essa questão do mito em si, né? Não sei se a Luísa gostaria de falar alguma coisa, mas mais essa questão do tom fabulesco mesmo, do tom pedagógico, e de trazer essas figuras que são muito comuns e muito batidas, mas para um âmbito muito sutil, né? Eu acho que a relação, talvez, tipo, pensando aqui agora, né, seja exatamente essa para a própria construção do tom fabulesco, né, de ter essas imagens, esses signos compartilhados por uma coletividade que tem sentidos cristalizados, né, talvez pensar no mito um pouco mais, que nem eu coloco ali, né, mitológica e historicamente cristalizada, né, do diabo como uma figura cruel, cobiçosa, enfim. Então, talvez nessa ideia, né, de que o mito, ele geralmente é compartilhado por uma coletividade, né, ele faz parte, em algum nível, dos valores de uma sociedade, né, da nossa compreensão de realidade. Então, talvez nesse sentido de cristalizar as imagens exatamente para essa inversão total que o Machado faz. Talvez seja essa, assim, a relação que eu vejo. E acho que é bem proposital a inversão dele em usar essas figuras cristalizadas. É bastante proposital. E justamente para ver essa refração, né, de outros sentidos. Sim. E você, Ana Carolina? Eu acredito que o uso, vou começar com Leopardi, por exemplo, ela é totalmente fabulesca, a opereta, né? Não tem nenhum, ele cita ali os homens, porém não cita um homem em si, é a humanidade de uma forma geral. Então, eu acredito que para quem leu isso naquela época, talvez não tenha nem entendido bem o sentido do que ele queria dizer, porque não está ali o homem vivendo, né? A humanidade de uma forma geral. E a mesma coisa no conto O Viver, do Machado de Assis. Por exemplo, quem leu A Cartomante, vamos lembrar aqui. Tá lá, tem o personagem, tá vivendo aquela história, acontece toda aquela confusão. A pessoa pode até se identificar com aquela história na época, né, em que foi escrito. Mas esse conto não, porque são dois personagens mitológicos. Então, ele fala, é um personagem mitológico, não sou eu, ser humano, que estou vivendo aquilo. Então, eu acredito que talvez seja esse o motivo da história até hoje ter esse sentido tão forte para a gente. E atendendo ali ao pedido do Adail, que ele falou, né, sobre os autores que veem a morte como a libertação. Realmente é isso, né? É a libertação, é o fim da infelicidade, ou seja, é a libertação para viver aquilo que não pôde se viver enquanto estava vivo. Não pôde ser feliz, então quando ele morre, ele acredita que ele vai se libertar de tudo aquilo que estava o fazendo sofrer. E isso, em alguns casos, até se a gente for trazer para a sociedade atual,
acaba sendo isso, porque às vezes a pessoa está sofrendo tanto que ela vê mesmo a morte como uma forma de se libertar do sofrimento. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí que vai essa questão, tá tão fabulada, tão, podemos dizer, disfarçada, entre aspas, ali nos contos, e que é tão forte e tão atual na nossa sociedade de hoje ainda. Então, o público também pode encaminhar perguntas ou comentários aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir aí o seu microfone, a sua câmera e fazê-lo. Bom, acho que por enquanto ninguém, né? Vamos então guardar essas perguntas aí para a próxima rodada de debates. A gente volta unindo os 4 trabalhos ainda, né? E agora nós vamos ouvir o Ricardo, que chegou, né, depois. Ricardo Hiroyuki Shibata, da Unicamp, com o trabalho Lima Barreto e as raízes do autoritarismo brasileiro. Ricardo, por favor. Olá, boa noite. Obrigado, professor, pela introdução. Bem, eu sou Ricardo, eu sou da Unicamp e vou apresentar, então, um pequeno texto, né, que eu fiz, referindo-se, então, à questão do Lima Barreto e o tema das raízes do autoritarismo no Brasil, que faz parte de um pedaço, né, do meu doutorado na Unicamp. Bem, o Afonso Henriques de Lima Barreto, ele é muito conhecido pelo romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915. Mas ele também é o autor de uma série de artigos publicados em jornais e revistas do início do século XX, que podemos encontrar reunidos nos livros Marginália, Impressões de Leitura e Sátiras e outras subversões. Toda essa obra crítica, que é o foco aqui da minha comunicação, tem algo em comum. Ela denuncia as mazelas da sociedade brasileira e o sentido excludente de um Estado autoritário e fascista, podemos dizer assim, que se faz de republicano e democrático. Essa literatura de intervenção social, Lima Barreto chamava de literatura militante. É uma palavra técnica, né, que ele utiliza no contexto em toda a sua obra crítica. Um termo que ele afirmava ter emprestado do escritor português Eça de Queiroz. E, de fato, essa relação com a realidade contemporânea se consubstancia na degradação social dos personagens, na miséria da condição humana e na decadência dos laços comunitários. Era um exame profundo da alma humana como fator determinante para as intenções textuais, né, seus aspectos formais. É também investido para destacar as mazelas de uma sociedade em crise, que quer dizer, a sua fidelidade ao contexto da época. Tratava-se, então, de uma dialética, né, que eu considero de grande importância, entre uma perspectiva social de um lado e o âmbito estético do outro. Assim, para o Lima Barreto, a literatura não era apenas uma missão, né, conforme a fortuna crítica dele costuma repetir, mas era, antes de tudo, uma resposta satisfatória a um problema específico, que era a adequação do romance, ou dos textos ficcionais, da literatura no contexto da República, nas primeiras décadas do século XX, o contexto da Primeira República Brasileira. O romance, a partir desse aspecto, vamos dizer, realista, colocava uma questão epistemológica de base. Não apenas qualquer tipo de relação entre um texto de ficção e uma verossimilhança, né, com o mundo empírico. Porém, a sua configuração como verdadeiramente um gênero literário, capaz de dar conta, de modo muito satisfatório, de representar uma experiência que é basicamente singular. No polo oposto dessa literatura, digamos, realista, estava aquela literatura tributária das referências mitológicas e parnasianas, as comédias lacrimejantes, como ele ironicamente dizia, e as crônicas da vida dos ricos de Copacabana, né? Lembrando que o Lima Barreto escreve sempre no contexto carioca. Conforme diz o historiador, né, o José Murilo de Carvalho, a ideologia republicana no Brasil, e por consequência o agenciamento de um espaço de memória vinculado ao conceito de nação, foi um processo muito polêmico, em que não faltaram lances de conflito e de antagonismo. Contribuíram, para tanto, as inúmeras vertentes encabeçadas pelos vários grupos políticos. A proclamação da República do Brasil não foi um fato
pacífico, foi uma luta muito renhida, muito aguerrida. Por exemplo, alguém muito próximo do Lima Barreto, como o Joaquim Nabuco, no seu livro O Abolicionismo, de 1883, avaliava que a africanização do Brasil pelo processo da escravatura havia marcado em brasa, uma expressão que o próprio Joaquim Nabuco apresenta, né, a face da nação, as instituições políticas e a própria língua portuguesa. Desse sistema histórico perverso, surgiu uma noção na periferia da civilização ocidental, cujo atraso seria remediado pela industrialização, com a modernização forçada das instâncias públicas, dos valores morais e da criação de uma massa de trabalhadores livres com direito à cidadania. Esse projeto liberal, e é claramente liberal, levava em conta que a inclusão dar-se-ia pela entrada de um grande contingente de trabalhadores no mercado, e que a geração de emprego e renda seria suficiente para também consolidar a soberania da nação e da democracia. Era uma promessa que a Primeira República havia feito. Entretanto, né, para o Lima Barreto, seu espírito é muito crítico, né, tudo isso era apenas uma outra face da escravidão, talvez até mais perversa. O capitalismo, em suas bases industriais e financeiras, podia ser entendido como outra face, outra forma, né, de exploração, ou seja, uma outra forma de escravidão. Agora, de um contingente muito maior de pessoas. A partir disso, o modo de produção capitalista iria forjar a cultura, as artes e os demais meandros da sociedade. Assim, a utopia que a proclamação da República havia proposto em termos de liberdade, igualdade e fraternidade, né? O lema da Revolução Francesa ele é retomado na proclamação da República no Brasil. E todo o ideário, né, da Revolução Francesa não estava sendo cumprido, obviamente, a contento. De fato, as classes dominantes, aquelas que sustentaram o Segundo Império e que depois vão auxiliar na proclamação da República, não propuseram uma solução alternativa à dependência nacional dessa lógica de circulação mundial de capitais. O Brasil sempre foi considerado, nessa época, um país da periferia. Porém, eles transplantaram uma cópia mal feita de instituições externas de matriz exploratória. Essa noção de que o Brasil está copiando modelos perversos e exploratórios, né, é bem claro no ideário do Lima Barreto. Né? E o Lima Barreto vai buscar isso justamente, né, na tradição da filosofia francesa, né, um pouco anterior a ele. O Júlio Gautier, autor muito lido no início do século XX no Brasil, e de quem o Lima Barreto emprestou o conceito de bovarismo, estabelecia uma relação simbiótica entre o grau de desenvolvimento civilizatório de um país e o caráter da raça que constituía a nação. O Gautier, né, compareceu com várias obras na livraria, né, do Lima Barreto, a Limana. Esta proposição algo controversa, mas que na época estava em perfeito acordo com as teorias naturalistas, era o ponto central do pensamento conservador, e que, obviamente, Lima Barreto fazia enormes reservas. O Brasil da República sofria do bovarismo, ou como definiam vários teorizadores, né, sobretudo teorizadores da política da época, do poder que o homem possui de se imaginar uma outra pessoa que ele não é, e que, entre aspas, não resta confinado nos limites estreitos das almas individuais. Esse gênio de ilusão, essa cópia, se irradia e se espalha na alma dos povos e das raças. Né? Essa expressão é de um outro autor contemporâneo também do Lima Barreto, que é o Jorge Palante, que escreve um livro muito importante, muito lido pelo Lima Barreto, que é a filosofia do bovarismo. Era preciso esclarecer que não é correto dizer que a originalidade do pensamento do Lima Barreto residia na aplicação do conceito literário do bovarismo para as várias esferas, né, que constituem a sociedade. Mesmo porque essa prática analítica já estava presente no próprio Júlio Gautier, e depois de modo mais incisivo, né, na teoria do Jorge Palante. Aliás, bastava entender que a ideia de realismo na literatura e nas artes era, antes de tudo, uma forma de ação social e política. Portanto, não poderia ficar meramente restrita ao âmbito das formas e das estruturas ficcionais. É justamente nesse sentido que o Lima Barreto considerava, por exemplo, né, o futebol um esporte estrangeiro de raízes aristocráticas, cultivado no Brasil pelas elites burguesas.
portanto, longe das práticas populares e genuinamente nacionais. Ou seja, uma das facetas dessa cópia, né, desses modelos estrangeiros estava justamente exemplificado no futebol, né? Em seu início, o futebol, e de fato era assim, era praticado por jovens de famílias ricas, e era espetáculo para um público requintado. Esse esporte era parte de uma cultura de fortalecimento do corpo, cujas raízes remontam à mentalidade guerreira e colonizadora europeia. Portanto, havia uma relação muito estreita entre atividade física e espírito belicista, né? O futebol, quando ele foi implementado no Brasil, ele não tinha nada de esporte, era uma prática vinculada a um exercício militar, basicamente assim. Para Lima Barreto, o futebol parecia uma dança licenciosa e era uma doença perigosa que se alastrava com velocidade pelos subúrbios do Rio de Janeiro da época. Ou seja, as pessoas mais humildes da periferia do Rio de Janeiro, eles imitavam essas práticas, né, de Copacabana, né, que era o centro requintado da época. Mesmo porque, se em qualquer terreno baldio havia um grupo praticando esse esporte que ele chamava, o Lima Barreto, de infame, havia também quem se dedicasse a organizar esses eventos festivos em que o contato físico entre os sexos era facilitado. Essa paixão pelo esporte era, entre aspas, uma bufonaria, uma paródia, uma máscara teatral que imitava os feitos dos grandes heróis. Eram os novos hábitos da alta burguesia, né, sendo imitados pela população mais pobre. E, de fato, o que acontecia em Copacabana era replicado imediatamente na periferia. O Lima Barreto, que lutava pela valorização da cultura popular e pela inclusão da massa de trabalhadores, criticou logo de início, por exemplo, né, no outro sentido, o futurismo, como mais um desses aspectos dessa ideia, né, de cópia, né, que era o que vem, né, do conceito de bovarismo. O futurismo declarava guerra ao passadismo, à história, à tradição, e acreditava na força do indivíduo, na modernização e, sobretudo, no capitalismo concorrencial, né? Acreditava no impacto civilizatório das fábricas, né, em sociedades atrasadas e periféricas, né? É que o militarismo e o liberalismo, né, eram as duas grandes armas do progresso e estavam em perfeita coordenação com o retorno aos princípios vitais da antiguidade clássica e aos deuses da mitologia. O mito do herói e do esforço militar, para muitos futuristas, o futebol era mais uma dessas faces desse modernismo civilizatório da vida moderna. Lembrando que o Lima Barreto sempre foi muito crítico, né, ao modernismo. Então, fazia parte, né, dessa estratégia, dessa intervenção capitalista, né, em franca oposição às normas vigentes da estética e da moral, para a exaltação, né, de uma originalidade e da força, né, do indivíduo. Mas Lima Barreto, muito perspicaz, né, e também sempre muito irônico, percebia o avanço dessa ideologia estrangeira e seu esforço de homogeneização e destruía a riqueza e a diversidade da cultura popular. No contexto desse mundo em transformação, muito efervescente do começo do século XX, tudo isso era um ópio para as classes pobres, cuja existência era devotada basicamente ao trabalho árduo e ao recebimento de baixos salários. Eles precisam, dizia Lima Barreto, de ruído, de zabumba, para crescer, para espantar as trevas que em torno da vida mais densas se fazem. Lima Barreto era lapidar, né? Para os pobres sobraram as migalhas das suntuosidades republicanas. E sobrou apenas imitar os hábitos que caracterizavam o esnobismo das elites com seus signos de sofisticação. Outros intelectuais também denunciavam esses tempos sombrios, disfarçados de otimismo industrial, novidade estética, originalidade intelectual, etc. No fundo, esse movimento era a radicalização de tendências políticas de caráter autoritário, que aconteciam, por exemplo, lá pela Itália, numa época em que o progresso da civilização ocidental envergava para o militarismo e o confronto armado, que vai acabar na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe disso. De qualquer modo, tratava-se de degenerescência social e de falência artística, segundo, né, a perspectiva do Lima Barreto. O futurismo, então, era sinônimo de um jacobinismo patriótico e de nacionalismo tacanho, ou mesmo de uma dessas máscaras, né, do imperialismo colonial. Para o Lima Barreto, o bovarismo é o núcleo de sua definição de literatura. Portanto, não é uma literatura com missão.
como aparece em seus textos ficcionais, né? Indo um pouco mais além dos textos críticos. Portanto, é um programa estético, mas também é uma questão de sociologia do cotidiano, como poderíamos dizer hoje. Aquilo que caracteriza o caráter justamente do povo brasileiro. E também é um modelo interpretativo para entender como é que funciona o Estado brasileiro na época da Primeira República. E ressalte-se, né, da Primeira República. Então, o que Lima Barreto pretende é desmascarar essas armadilhas ideológicas, com referências, com seus referenciais capitalistas, né, conservadores, liberais e imperialistas, que eram usados pelas elites para criar uma imitação de uma sociedade civilizada. Nossa sociedade democrática era apenas uma contrafação, imitação, uma mera cópia. E, para finalizar, né, foi justamente com base no conceito de bovarismo que vários intérpretes do Brasil vão descortinar os mecanismos que mantêm o Brasil em atraso em relação aos núcleos irradiadores do capitalismo mundial e nos obstáculos ou nas fraturas para se empreender a democracia e a igualdade social, no sentido da sua inclusão. Esses intérpretes eles vão tratar mais do processo econômico e da própria dinâmica social do que na própria formulação, né, de um projeto literário, né, como fez Lima Barreto. Vão trabalhar os conceitos do Lima Barreto, então, por uma outra perspectiva. Podemos citar, né, como obras que vão trabalhar justamente nesse outro sentido, esse sentido mais sociológico, né, a Paulística, do Paulo Prado, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Literatura sobre Desenvolvimento, do Antônio Cândido, e um texto, né, muito iluminador, digamos assim, né, As Ideias Fora do Lugar, né, texto muito famoso do Roberto Schwartz. Né. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado também, Ricardo. Daqui a pouco a gente retorna aí para dialogar. E agora nós temos o último trabalho da mesa, que é Edênico e Civilizado. Olha, fazer um contraponto também. O Brasil de Afonso Celso, em Por que Me Ufano do Meu País, 1901, do Éder Dias Capobianco, da Unesp de Assis. Éder, tudo bem? Tudo bom, professor? Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o Éder Dias Capobianco, da Unesp de Assis. Esse trabalho é fruto da matéria que eu cursei na Unesp de São José do Rio Preto, Literatura e Identidade Nacional. Foi ministrada pela professora Norma Wimmer e pelo professor Nelson Luiz Ramos. E esse livro apareceu na bibliografia da matéria, me interessou e eu me propus a fazer uma análise dele como o artigo a ser entregue. Primeiro, apresentar essa figura, o Afonso Celso. Ele é filho do Visconde de Ouro Preto, que foi o último presidente do Conselho de Ministros do Império. Ele acompanhou o pai no exílio, seguindo a família imperial para Portugal após a proclamação da República. Ele também, ao longo da vida, ocupou cargos como de deputado-geral pelo Estado de Minas Gerais, 4 vezes, a presidência do Instituto Geográfico Brasileiro, em 1912 e 1938, e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tendo ocupado a cadeira 36, e a presidência por 2 vezes, em 1925 e 1935. Ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1880, e também trabalhou como jornalista, publicando artigos no Jornal do Brasil e Correio da Manhã, assim como foi professor na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Por fim, ele recebeu o título de Conde do Papa Pio XII, se tornando Conde Afonso Celso, né? Tem aí algumas das suas obras, do qual uma das que mais se destacam é o Por que Me Ufano ao Meu País, que na descrição dele no site da ABL vem com essa pequena observação de que a obra recebeu críticas e elogios por ter popularizado o termo ufanismo, né?
O José Murilo de Carvalho, o historiador, num artigo, O Motivo Edênico no Imaginário Social Brasileiro, vai dizer que essa expressão se justifica, abre aspas para ele aí, apenas pelo fato dele ter sistematizado de maneira didática as razões do orgulho nacional baseado nas belezas e riquezas naturais. E dá para dizer que, de certa forma, só com essas palavras ele sintetiza a obra, né? Tem um artigo também da Maria Helena Câmara Bastos, ou Amada Pátria Idolatrada, um estudo da obra Por que me ufano do meu país, de Afonso Celso, que é interessante porque cita, a pesquisa dela mostra que esse livro foi, até mais ou menos ali a década de 40, distribuído em grandes quantidades nas escolas, né? Ele era um material didático mesmo, né? E é interessante pensar em como ele construiu como é que fala? Esse orgulho nacional baseado nas belezas e riquezas naturais. O livro tem 42 capítulos e ele procura, nesses capítulos, enumerar e qualificar os motivos de superioridade do Brasil. No capítulo 40, ele sintetiza isso em 10, que eu falando aqui vão dar 15, porque os 10 acumulam aí predicados, que é o tamanho do território, a posição geográfica, a homogeneidade e progresso, beleza natural, riquezas, clima tropical, sem desastres naturais, mestiçagem de qualidade superior, povo ordeiro e pacífico, nunca perdeu uma guerra, boas relações internacionais, espaço para estudos, não há confrontos internos, espírito de independência. E assim ele vai traçar uma projeção de futuro glorioso para o Brasil dentro de uma ordem mundial que emergirá a partir da América, né? Essas duas pequenas citações do primeiro capítulo, para quem foi composto este opúsculo, né? Que consiste a minha primordial ambição em vos dar exemplos e conselho que vos façam úteis à vossa família, à vossa nação e à vossa espécie, tornando-vos fortes, bons e felizes. Quero que consagrais sempre ilimitado amor à região onde nasceste, servindo-as como dedicação absoluta, dispostos a qualquer sacrifício por ela, inclusive a vida. É interessante, chama a atenção dois aspectos aí nesse primeiro capítulo, né? O objetivo que ele tem com a obra, e ele vai falar que essas qualificações e motivos de superioridade do Brasil vão vir da experiência e estudos que ele teve ao longo da vida, né? Revelam um pouco da metodologia dele ali. É interessante ver a propriedade intelectual que ele tenta, de alguma forma, impregnar nesse primeiro capítulo, se utilizando de palavras um tanto não complexas, mas difíceis, né? Algumas pessoas vão ter que procurar no dicionário, eu, inclusive, para saber o que elas significam, né? Entibe, sobejam, odierna. É um movimento que vai gerar a reputação dele, ele vai tentar validar os seus escritos a partir dessa intelectualidade, esse grau de conhecimento que ele tem. Aí vão começar a aparecer esses aspectos edênicos e civilizatórios, né, ao longo de toda a obra. Doada pela providência, recebeu o Brasil aquilo que outros países, derramando rios de sangue e imensas dificuldades, tiveram em alcançar. É a natureza em expansão e liberdades máximas, mares e mares de vegetação prodigiosa, nos quais cada onda representa um mundo de coisas precisas e lindas, silêncio imponente, ou antes, profundo rumarejo, clamor longínquo, indefinida reunião de harmonias, provocando religiosidade e vago terror, cheiros acres e bálsamos em abundantes vagas de aromas que o peito aure com delícia, como se fossem remédios para suas misérias e melancolias. Vai aparecer aí essa questão da melancolia do brasileiro, a questão um pouco do que se fala do pessimismo, né? E esse patriotismo exacerbado que começa a aparecer, né?
Quer dizer, o Brasil é um país que ele advém da providência, né? Ele recebe aquilo que outros países derramam rios de sangue para conseguir. Dentro dessa perspectiva de providência e de nação, eu fui buscar no Benedict Anderson, no Comunidades Imaginadas, alguma coisa que me levasse a entender isso. E cheguei na parte que ele fala da língua, né? E é interessante que o subtítulo da obra é Right or Wrong, My Country, né? Ele vai buscar na língua inglesa vai se ancorar na língua inglesa para falar sobre esse patriotismo, né? Essa expressão que remete ao patriotismo, né? Ele vai falar em algum momento da língua portuguesa e da importância dela e da importância da mudança que o Brasil causa nela, a língua brasileira, mas ele vai buscar essa inspiração na língua inglesa, né? E tem um pouco também no meu trabalho do Eduardo Said, na cultura e imperialismo, para mostrar o quanto, porque ele fala ao longo do livro o quanto os portugueses foram importantes, né, nesse processo civilizatório do Brasil, né? Aí ele vai continuar falando de como se deu essa formação do Brasil. Hoje verdade geralmente aceita que para a formação do povo brasileiro concorrem 3 elementos: o selvagem americano, o negro africano e o português. Do cruzamento das 3 raças resultou um mestiço que constitui mais da metade de nossa população. Nenhum deles faz mal à humanidade ou a deprecia. Os homens... Aí, isso mais para frente eu entro. É interessante ver como ele se apropria de uma linguagem qualitativa e comparativa para falar de como esse Brasil é construído, né? Esse Brasil que é doado pela providência. Esse enorme presente, ele aponta o tamanho das florestas brasileiras, espaço igual vastos estados, como benesse advinda da criação, e outras palavras que vão nos remeter ao edênico, aí, o vocabulário religioso, que isso envolve também, né? O oceano e mistério, e magnificência, forças superiores, né? Voltando, a comunidade não surge a partir de uma língua, né, que a une, né? E sim por uma exploração da terra e das riquezas que ela pode gerar. Quem vai colher essas riquezas é o brasileiro, que tem nas suas características e formação todos os predicativos necessários para prosperar e se distinguir. Dentro dos capítulos nos quais o Conde fala sobre a formação do brasileiro, ou como ele se constitui, se destacam 6 capítulos que preenchem os espaços do capítulo 16, sexto motivo de superioridade do Brasil, excelência dos elementos que entram na formação nacional, até o 22, sétimo motivo de superioridade do Brasil, nobres predicados do caráter nacional. Nesse longo trecho, ele vai criar uma imagem que seria o brasileiro, ele vai buscar a identidade nacional do brasileiro. Ele vai dissertar sobre as raças que compõem o quadro nacional e vai finalizar listando os 10 nobres predicativos do caráter nacional. Nesses capítulos, ele vai falar do negro africano, do selvagem americano, como ele põe, o índio, e vai exaltar o português como quem trouxe a civilidade a essas 2 outras raças, né? Essa questão, os 10 características que ele lista a partir desse estudo que ele faz, são o sentimento de independência, a hospitalidade, a afeição à ordem, à paz e ao melhoramento, paciência e resignação, doçura, longanimidade, desinteresse, bom pagador, caridoso, acessibilidade que degenera às vezes em imitação do estrangeiro,
tolerância e ausência de preconceitos de raça, religião, de cor e posição social, honradez no desempenho das funções públicas e particulares. E aí vem essa questão civilizatória que essa segunda citação é no mínimo estranha, vai? Os homens do Estado costumam deixar o poder mais pobre do que nele entram. Magistrados subalternos, insuficientemente remunerados, sustentam terríveis lutas obscuras em prol da justiça contra potentados locais. Casos de venalidade enumeram-se raríssimos, geralmente profígados. A República apoderou-se de surpresa dos arquivos do Império. Nada encontrou que o pudesse desabonar. Por ocasião dessa revolução, senadores ficaram tão pobres que o novo regime lhe ofereceu pensões. Essa é uma questão desse Estado. A afirmação por si só de que homens de Estado políticos deixam os cargos mais pobres do que nele entram, levantaria em qualquer momento alguma dúvida ou até mesmo alguma suspeita, por mais que houvessem algumas meia dúzia de exemplos aí. O que também leva, é um pensamento que leva ao homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que ele coloca no Raízes do Brasil. Essa dificuldade entre distinguir as instâncias públicas e privadas, Estado e família. Voltando aos 10 nobres predicados do caráter nacional, observamos a paridade do homem cordial e do brasileiro de Afonso Celso na candura, generosidade, hospitalidade, colocada pelo Conde como características que tornam o brasileiro civilizado. Por fim, a identidade nacional como uma comunidade imaginada, tal qual falada por Anderson, se aplica em Porque Ufano Meu País como um marco de pureza e origem que não seja da língua, mas da natureza e do nativo. A narrativa imposta para a construção da identidade nacional na obra cria um discurso que dá sentido a símbolos e a representações do Brasil. A comparação com o outro seguia por parâmetros da civilização ocidental cristã, a ser emulada e melhorada. O primeiro sinal é a apropriação do lema estadunidense My Country, Right or Wrong. A civilização que o Afonso Celso almeja no livro é um conceito europeu de exploração e ocupação da terra, colocada como um presente edênico da providência aos brasileiros e destinada a este fim. Neste conceito está implícito o legado dos tempos coloniais, puros e impuros, e numa retórica já prevista por Said, se evidencia a influência do tempo colonial no presente, e não as alterações provocadas na cultura nativa, que não impacta nos novos ocupantes da terra, mas sim é modelada em favor dele. São os elementos estrangeiros que se incorporam ao Brasil e o engrandecem, e estes se realizam nessa figura do homem cordial como identidade. Assim, dessa forma, a resposta para a pergunta proposta no título da obra é porque a civilização que o Afonso Celso, vê no Brasil são edênicas e civilizatórias, por isso dele se ufanar ao seu país. Uma pequena bibliografia resumida, né, do artigo, e muito obrigado, e a meu e-mail aí à disposição. Obrigado também, Éder. Obrigado pela sua apresentação. Bom, vou primeiro fazer uma pergunta aqui para a gente iniciar o debate, né? Ricardo, o que o Lima Barreto falaria para o Afonso Celso aí depois de ler esse amontoado de ufanismo dele dentro de uma mesma época aí que passa pela reflexão do Lima Barreto? Eu acho que o Lima Barreto diria que as coisas parecem que não mudaram muito nos últimos tempos, não é? Parece que o Brasil fica patinando no mesmo lugar, né? Oferecendo sempre soluções que parecem verdadeiras soluções, mas que de fato são apenas repetições de diferentes formas, né? De uma mesma maneira de proceder. Desde a proclamação da República, de fato,
Eu poderia dizer que o autoritarismo, o conservadorismo, o pensamento liberalizante, de caráter exploratório, ainda de matriz imperialista, né, o Firmo Barreto diria que continua ainda vigente, né? Nós temos essa tradição, por incrível que pareça, né, depois de muito tempo de democracia, de muitos erros e acertos, digamos assim, né, de muita caminhada, né, mas parece que nós temos esse ponto de eterno retorno. Precisamos sair desse círculo, né? Eu acho que ele diria isso, e para a gente poder refletir um pouco mais profundamente a respeito daquilo que nós estamos fazendo, nós como cidadãos, né? Uhum. Sim. Antes de a gente prosseguir, deixa eu só dar um lembrete que a frequência acabou de ser postada aí no chat, tá? Para quem precisar preencher, está aí o link. O que eu acho interessante, viu, Éder, é que você mencionou que esse livro é de 1900, não é isso? Isso, 1900. Tá no título, né, do seu trabalho, 1900. 1901, na verdade. Tá. Né? Isso é um momento, assim, né, até a própria história, né, do Afonso Celso, história pessoal dele, né, de alguém que veio, vamos dizer assim, das entranhas do Império ali, mas depois se torna uma figura pública também na República, né, a partir da República. É interessante porque o discurso ufanista, né, dele, ele serve muito bem aos dois regimes, né? Serviria muito bem aos dois regimes, né? E aí, lembrando, né, o Machado de Assis, que foi objeto ainda agora, né, aqui de reflexões, né, o Machado tem, né, uma alegoria interessante sobre isso, essa mudança dos regimes, né? Que a mudança está no Esaú e Jacó, né, que é a mudança simples da placa, né, de uma loja que, uma obedecendo, né, a nomenclatura, né, imperial e outra republicana, mas a lógica das coisas não mudaria substancialmente, né? E aí, né, eu acho que interessante é essa obra ter surgido, né, a partir de um autor que vem de um regime, né, entra por outro regime, ainda ocupando uma posição de destaque, né, e que entoa um discurso, pelo que você trouxe aí para a gente, que, na verdade, não altera, não discute nada das contradições, tanto, né, do regime anterior, quanto daquele, agora, naquele momento, novo regime, né? Ao passo que a gente tem aí o Lima Barreto, que é, né, um cara que é o contrário disso, né? Um cara que não aceita essas contradições, né? Que, na verdade, as expõe, né? E que tem no meio disso tudo essa noção de nação, que no final da sua apresentação, você trouxe um pouco sustentado a partir do Benedict Anderson, né? Mas eu queria que você dissesse para a gente, assim, sei lá, para além, né, do Benedict Anderson, como você... A maioria da tua exposição foi, né, uma síntese, claro, né, como você propôs, das partes principais dessa proposta, né, do Afonso Celso. Mas como você vê, né, naquele contexto, o aparecimento de uma obra como essa, né, entre, por exemplo, dois grandes autores do contraditório, que é o Machado, né, que está finalizando, vamos dizer assim, a produção de sua obra naqueles anos também, o Lima Barreto, que começa, né, a trazer a sua obra também a público, nesse contexto tão, vamos dizer, crítico do ponto de vista desses dois autores, né, surgiu uma obra que talvez naquele momento ela fosse o mais coerente, na verdade, com o que as instituições estavam querendo, embora esses outros autores trouxessem uma visão do contraditório, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre, né, esse contexto de surgimento de uma obra com esse discurso.
Eu acho que a obra e o Conde Afonso Celso tem essa intenção bem clara de sombrear esse discurso do Lima Barreto e do Machado, ou escamotear, poderia ser outro termo usado, ou para criar uma realidade que não existe. O Benedict Anderson, o título é Comunidade Imaginária, né? E eu acho que não é nem imaginário o que o Afonso Celso propõe como passado, presente e futuro do Brasil. É fantasioso, é uma realidade ficcional de um Brasil, e que também não nos coloca nem como uma vontade, mas é mais como um sombreamento dessa realidade mesmo. Não é nem tapar um sol com a peneira, é tapar o sol com uma lata para que ele não seja visto, né? Além daquela partezinha, aquele trecho que eu citei, que ele vai falar que é assim, beira o absurdo, ele fala, olha, os políticos brasileiros saem dos seus mandatos mais pobres do que entraram, né? Ele vai falar da sociedade brasileira como um todo de uma forma fantasiosa. Ele vai, por exemplo, condenar a escravidão e vai, como é que fala, se declarar um abolicionista, mas também vai dizer, de alguma forma, que, olha, a escravidão também não foi tão ruim, porque ela é parte de um processo civilizatório, né? Os jesuítas, ele vai dedicar um capítulo a eles ali também, ele vai falar a mesma coisa, ele vai falar, olha, os índios eram aborígenes selvagens, nós viemos aqui salvar eles, né? É um discurso que, já naquele tempo, em 1901, já não era nem conservador, ele já era retrógrado. O conservadorismo já tinha ido para outras tendências, né? Ele não busca resgatar o passado de pureza, como também vai falar o Benedict Anderson, porque esse passado que ele resgata, na verdade, nunca existiu, na verdade, não é um passado. Tanto que ele vai falar no começo da obra, olha, o que eu vou dizer aqui são frutos da minha experiência e do meu conhecimento acumulado, quer dizer, eu não tenho nem como colocar aqui referências e fontes que vão, de alguma forma, suportar o que eu estou dizendo, né? E daí o grande... Ele ganha, ele tem algum impacto, né? Para além do que o historiador José Murilo Carvalho fala da popularizar o termo ufanismo, por ser usado pelas instituições das escolas para educar as pessoas, para tentar construir um Brasil edênico e civilizado, um passado que não existiu, né? E acho que a fala do Ricardo, no sentido, quando ele fala, olha, a gente ainda está no mesmo ponto, é muito legal, assim, porque, de alguma forma, eu vejo, eu pesquiso crítica literária do final do século XIX, começo do XX, né? E eu vou buscando coisas do Silvio Romero, do José Veríssimo, para compor ali a minha pesquisa, e aí a gente vai vendo, olha, a discussão é a mesma. Ainda estão, de alguma forma, brigando para construir uma identidade nacional, né? Como disse o presidente na abertura da ONU, tentando ainda mostrar que o brasileiro é a família tradicional, que é muito do que Afonso Celso faz aqui. Então, a gente continua com os mesmos dilemas, continua com os mesmos pensamentos retrógrados, que eu acho que o retrógrado vai além do conservador, né? E não estou aqui de maneira nenhuma querendo defender o conservadorismo, mas é que consegue-se ir abaixo disso, eu diria, assim, com esse tipo de ideia. E o Afonso Celso, ele vem como quem para ser uma referência disso, num tempo em que talvez ali só o fato de você publicar um livro, você conseguir que ele seja publicado por uma editora, você conseguir que ele seja distribuído pelas escolas, vai tornar verdade
o que está escrito nele, vai tornar aquilo palpável. Quando isso realmente também não acontece. Tanto que ele está aí, caiu no esquecimento, graças a James Block. O autor em si caiu no esquecimento, mas o discurso, as ideias continuam. A ideia né? continua. Ricardo, e uma passagem da sua fala me deixou atento para um detalhe de datas interessante, né? Ano que vem é centenário da morte do Lima Barreto, né? 1922, né, que ele morre. E ano que vem é centenário também da Semana de Arte Moderna, né? E numa passagenzinha em duas, na verdade, né, quando você comentou, né, o ponto de vista dele sobre o futurismo, que é uma dessas bases de vanguarda ali do início do século, e depois sobre o próprio modernismo, né? Como você vê como é que você vê não só a perspectiva, vamos dizer assim, a princípio negativa dele, né, sobre esses movimentos, mas os próprios princípios que regiam a visão e a obra do Lima Barreto e os que regiam o próprio movimento que vai gerar, né, a Semana de Arte Moderna naquele ano da morte do Lima Barreto, porque às vezes eu tenho a impressão de que é como se o Lima Barreto ele estivesse dizendo: ainda não vamos avançar antes de entendermos melhor o que aconteceu na nossa história do ponto de vista das relações de exploração. Enquanto, né, no modernismo a gente tem, pelo menos naquele momento inicial, depois isso muitos modernistas mesmo desconstruíram, né, aquela noção de, não, nós vamos realmente recomeçar com, né, uma nova proposta, um novo Brasil, né, aproveitando tudo aquilo que já foi rebaixado lá como a figura do indígena e tal, mas que agora é o herói. Então, parece que tem uma diferença significativa aí, né? Como é que você interpreta isso? Bem, há vários estudos, né, desculpe, deixa eu começar de outra forma. Durante muito tempo a gente achou, né, sobretudo a história da literatura, a crítica literária também de maneira geral, que a Semana de Arte Moderna foi um salto para adiante. E sempre teve esse sentido muito otimista, né? Vamos dizer até bem ufanista, né? No sentido de buscar uma certa identidade. Mas o Lima Barreto, desde o começo, e os estudos mais contemporâneos de história da literatura e crítica literária já informaram que há muitas raízes conservadoras no movimento modernista, ou seja, muitas dessas contradições, né, que o professor já havia comentado quando fez a pergunta para o Éder. Né? O Lima Barreto, justamente, tem essa função, né, de mostrar, né, de mostrar essa ferida que está aberta, né, justamente com relação a isso. E o Lima Barreto logo percebeu, no começo do movimento modernista, né, que o modernismo era basicamente, né, uma escamoteação, né, uma tentativa de enganar, digamos assim, né, o público leitor em relação a esse passado brasileiro, né, que foi jogado para debaixo do tapete e que a Semana de Arte Moderna, por exemplo, não iria, vamos dizer assim, tratar. Lembrando que os modernistas, no começo do movimento, né, eles se chamavam de futuristas, né? Então, tem até um poema famoso que eu me esqueci, que é o meu poeta futurista, tudo mais, né? Então, e ele logo percebeu, porque ele é um leitor muito perspicaz, né? Ele também ele era muito informado sobre aquilo que acontecia não só no Brasil, mas também na Europa de maneira geral, né? Como é que o modernismo estava se desenvolvendo, por exemplo, na Itália, né? Então, em outros países. E que, de fato, o que os modernistas brasileiros estavam fazendo era tão simplesmente fazer uma espécie de cópia, o que eles nunca negaram, né? Desde o começo, eles nunca negaram que faziam isso. Mas eu acho que a questão do Lima Barreto ela é muito mais profunda e vai justamente de encontro àquilo que o professor colocou também quando colocou o questionamento para o Éder, não é? Afinal de contas, qual é o conceito de nação que se tinha nesse período? De comunidade, né? Ou de estabelecimento de uma identidade. Para o Lima Barreto, né, para ele, era de maneira muito clara
que o conceito de nação, o que juntava, o que dava a ideia de uma identidade brasileira, era esse vínculo que existia entre o Estado, né, e a escravatura, e a escravidão. Necessariamente. Falou em Brasil, falou em escravidão, falou em povo brasileiro, tinha que falar nessa parte da população, né, muito grande, né, e que teve a sua libertação, né, em 1888. Lembrando que a proclamação da República é logo a seguir, 1889. Lima Barreto, ele também é um leitor da política muito perspicaz. Ele percebeu que, da passagem do Segundo Império para a República, não mudou muita coisa. Quer dizer, o estatuto das pessoas, né, elas continuaram sendo uma espécie de escravas, né, mas agora só trocou de nome para cidadãos, e foi uma propaganda de caráter, como se disse aqui, ufanista, para tentar forjar a ideia de uma república, de uma democracia, de uma igualdade, inclusive até com heróis nacionais e tudo mais. Lima Barreto percebe que existe uma continuidade com relação a isso, né? Desde essa época da proclamação da República até, por exemplo, né, um movimento que se diz o auge, né, da literatura, que seria o modernismo. Não sei se respondi o questionamento do professor. Foi um bom comentário, sim, Ricardo, obrigado. E agora, né, eu gostaria de, né, trazer todos os trabalhos que foram expostos aqui para, né, para a Baila. A organização, eu tenho notado aqui do evento, ela tem tentado reunir trabalhos numa mesma mesa, em que haja algum tipo de convergência, de coerência entre eles, né? Nesses dois blocos, ficou muito claro no primeiro bloco a convergência dos trabalhos, assim como agora, né, aqui entre o trabalho do Éder e do Ricardo. Mas eu vejo também, né, um horizonte, vamos dizer, convergente entre as 4 apresentações, né? Porque isso que está ali feito de forma, vamos dizer, alegórica, né, nos trabalhos nas obras que foram trazidas pelo trabalho da Ana Carolina, e depois e antes da Luísa e da Kelly. Para mim, aqueles autores ali da passagem do século XVIII para o XIX, né, como o caso do Leopardi, e depois Machado, são dessa escola pessimista, né, eles têm de alguma maneira, uma visão antecipada das contradições desse sistema que está se engendrando, né, ali, e que vai se planificar no século XVIII e XIX. E o que a gente vê, no caso, né, do Afonso Celso e do Lima Barreto, são 2 visões, né, opostas sobre as consequências dessas contradições que estavam se engendrando e que, né, o século XIX trouxe aquilo que faltava, que era, num plano imaginário, a ideia de nação, né, a ideia de comunidade nacional, que vai ser o lugar político da realização do capitalismo, né, desse tipo de relação de produção, de um tipo de pensamento, né, científico, racionalista, né? E então, para mim, essa é a principal zona de diálogo entre os trabalhos, né? O fato de que Leopardi, Machado, eles anteciparam, de um ponto de vista de uma literatura filosófica, né? Que por isso mesmo a gente percebe, tem traços já de um pré-existencialismo nessa literatura, né? De um pessimismo pré-existencialista, e a gente vai depois encontrar a manifestação, né, por exemplo, de autores que já viveram, né, o sistema dentro das suas contradições ali a partir, né, plenamente, né, a partir da virada do século XIX para o século XX. Então, eu gostei muito do conjunto de trabalhos, né, Éder, Ricardo, Ana Carolina, Luísa, Kelly, vocês estão realmente de parabéns, enriqueceram aqui o evento, né, o 10º Seminário de Letras e Artes. Você pode enunciar para a gente, Luísa, isso que você trouxe aqui no chat, a gente poderia começar a encaminhar o encerramento a partir disso. Pode ser. Eu só estava dizendo que todas as apresentações foram ótimas, né? Várias questões muito interessantes.
cada um com as suas próprias, sua própria perspectiva, né, a partir de um olhar diferente, mas evidenciando essas sobreposições que a gente percebe muito entre literatura, política, né, e a própria realidade que a gente vive no Brasil, seja hoje ou há alguns séculos. Então, muito obrigada. Muito bem. Eu não encerraria de modo melhor. Então, parabéns. Ana Carolina, se você quiser falar também alguma coisa para encerrar, e depois a Kelly. Bom, no começo, quando a gente viu assim, os títulos das apresentações, não parecia que elas faziam tanto sentido, né, e se ligavam tanto umas às outras. Isso, para mim, foi muito surpreendente. Eu fiquei muito feliz de trocar algumas ideias aqui com vocês, e só tenho a agradecer mesmo. Obrigado também. Kelly? Bom, eu, né, vou na carona das palavras das meninas e gostaria de agradecer também o diálogo e acho que foi muito produtivo, tive várias ideias aqui, várias anotações, até mesmo para pensar, né, os nossos trabalhos. Eu trabalho bastante com o Machado, né, o Machado cronista, contista, né, e então foi muito bom ouvi-los, né, os colegas, ver as perguntas também que suscitaram, né, depois das apresentações, e foi um prazer conhecê-los, né, conhecer os trabalhos de todos. Então, bom, pessoal, eu que agradeço aqui, né, como representante da organização do 10º Seminário de Letras e Artes. Espero que um dia vocês possam vir a Manaus, realmente, né, se ainda não vier, se ainda não conhece, a Amazônia, especialmente Manaus, e conhecer a nossa universidade, a nossa cidade, a nossa gente, né, assim como, né, nós vamos fazer quando tivermos a oportunidade de ir também aonde vocês estão, certo? Então, muito obrigado, meus parabéns, obrigado ao público, obrigado também a Andra e a Maria Luísa que fizeram aqui a mediação técnica para mim. Muito obrigado e boa noite.